Se você piscou, perdeu. Porque o que aconteceu com o Flamengo na Libertadores não foi só um jogo. Foi praticamente uma guerra em campo. E o pior, terminou com uma notícia que pode mudar completamente o rumo da temporada rubro-negra. O empate em 1-1 contra o Estudiantes, fora de casa, pode até parecer um resultado aceitável à primeira vista. Mas quando você olha mais de perto, tem muita coisa por trás disso. E muita coisa que preocupa. Porque o Flamengo não saiu só com um ponto. Saiu com revolta, polêmica e uma perda pesadíssima. E já já você vai entender por que esse jogo pode ser um divisor de águas. O clima já era quente antes mesmo da bola rolar. Flamengo e Estudiantes já vinham de confrontos recentes, sempre com tensão, sempre com disputa forte. Mas dessa vez, passou do limite. O time comandado por Leonardo Jardim entrou em campo sabendo que esse seria, provavelmente, o jogo mais complicado da fase de grupos da Libertadores. E por isso, o treinador optou por uma equipe mista, tentando equilibrar desgaste físico e competitividade. Só que o cenário que se desenhou foi outro. Um jogo travado, pegado, amarrado, daqueles que cada dividida parece uma final. E logo no início, o primeiro golpe. Arrascaeta, o cérebro do time, o camisa 10, caiu de mau jeito. Um lance que, na hora, já deu aquele silêncio estranho. Aquela sensação de que não era coisa simples. Ele tentou continuar, mas não deu. Saiu ainda no primeiro tempo. E naquele momento, o Flamengo já perdia muito mais do que um jogador em campo. Mas calma, porque isso ainda ia piorar. Mesmo com o baque, o Flamengo tentou se reorganizar. E conseguiu criar. Teve controle em alguns momentos. Teve chances. E teve, principalmente, a bola do jogo. Sim, aquela chance que poderia ter mudado completamente a história da partida. Bruno Henrique ficou cara a cara. Era o momento. Era o lance para matar o jogo fora de casa. Mas não entrou. E no futebol, você já sabe. Quem não faz? O Estudiantes foi lá e empatou. E aí o jogo virou um verdadeiro teste de nervos. Pressão dos argentinos. Defesa trabalhando no limite. E aí entra outro personagem importante dessa história, Rossi. O goleiro do Flamengo apareceu quando o time mais precisou. Fez defesas importantes. Segurou o resultado quando a coisa ficou feia. Porque ficou. Mas não foi só a bola rolando. Teve polêmica. E muita. A arbitragem virou protagonista. E não foi de um jeito bom. Foram pelo menos 2 lances em que jogadores do Estudiantes poderiam ter sido expulsos. E nada aconteceu. Teve lance reclamado de pênalti. E o clima foi esquentando. Reclamação de um lado. Pressão do outro. Jogadores nervosos. E aí? A situação saiu completamente do controle. Os 2 treinadores foram expulsos. Sim, os 2. Tanto o técnico do Flamengo quanto o do Estudiantes acabaram invadindo o campo em meio às confusões. E o árbitro simplesmente perdeu o controle da partida. Foi um daqueles jogos em que ninguém sai satisfeito com a arbitragem. E a sensação que ficou foi de injustiça. Mas ao mesmo tempo, o Flamengo mostrou algo importante. Mesmo com tudo isso, não perdeu a cabeça. Segurou o resultado. E isso, em Libertadores, fora de casa, conta muito. Só que, enquanto todo mundo ainda tentava entender o que tinha acontecido dentro de campo, veio a notícia que realmente abalou tudo. E aqui é onde a história fica ainda mais pesada. Arrascaeta não teve só uma queda. Ele sofreu uma fratura na clavícula direita. E mais do que isso, o camisa 10 vai precisar passar por cirurgia. A decisão foi tomada na madrugada, depois dos exames realizados ainda na Argentina e confirmados no retorno ao Brasil. O procedimento acontece no Rio de Janeiro, com uma equipe médica especializada liderada por Márcio Schaeffer, Bruno Tebaldi e o chefe do departamento médico do clube, Fernando Sasaki. E agora vem a pergunta que todo torcedor quer saber. Quanto tempo ele vai ficar fora? A previsão inicial é de cerca de 45 dias. Mas esse tipo de lesão depende muito da recuperação individual. Ou seja, pode ser mais. E isso acende um alerta enorme. Porque não é só o Flamengo que pode ser afetado.
Arrascaeta também corre risco de não estar 100% para a Copa do Mundo. A estreia do Uruguai está marcada para o dia 15 de junho. E o tempo começa a ficar curto. Para você ter uma ideia, em um caso parecido, o meia Montoro, do Botafogo, levou cerca de 41 dias para voltar a jogar após fratura na clavícula. Ou seja, é uma corrida contra o tempo. E agora o Flamengo precisa se reinventar. Porque perder Arrascaeta não é simplesmente perder um jogador. É perder criatividade. É perder organização. É perder aquele cara que decide. E é aqui que a situação fica ainda mais interessante. Porque ao mesmo tempo em que o Flamengo perde seu principal articulador, ele continua vivo, forte e líder do grupo. Sim. Apesar de tudo. Mesmo com empate fora de casa, mesmo com polêmica, mesmo com desfalque pesado, o Flamengo segue na liderança do grupo na Libertadores. E isso muda completamente a perspectiva. Porque agora, o próximo confronto contra o Estudiantes será no Maracanã. E aí o cenário é outro. Pressão da torcida. Ambiente completamente diferente. E um time que já mostrou que consegue competir mesmo em condições adversas. E aqui vai um detalhe que pode fazer toda a diferença. Se lá foi guerra, no Maraca pode ser decisão. E você sabe como o Flamengo cresce nesse tipo de jogo. Mas não dá para ignorar o momento. O time vai precisar encontrar soluções. Vai precisar ajustar o meio de campo. Vai precisar de protagonistas. Porque a ausência de Arrascaeta vai exigir mais de todo mundo. E isso pode revelar algo novo. Ou escancarar problemas. Agora fica aquela sensação de que esse empate foi muito mais do que um simples resultado. Foi um jogo que deixou marcas, dentro e fora de campo, e que pode impactar diretamente o que vem pela frente. Mas também deixa uma mensagem clara. O Flamengo segue vivo, segue forte. E com o Maracanã pela frente, a história ainda está longe de acabar. E te digo mais. Esse próximo jogo promete.